Olá, estamos de volta para mais uma edição do podcast Copacol. Hoje o assunto é influenza aviária, ou gripe aviária, como conhecida em todo o mundo. É uma preocupação das autoridades sanitaristas que trabalham com avicultura no Brasil, no mundo, no Paraná e também na nossa região oeste, onde a Copacol está inserida. É uma cooperativa que trabalha forte na avicultura e está preocupada com essa situação, até porque países vizinhos já constataram a doença e a Copacol está preocupada. E hoje, para falar da Copacol enquanto cooperativa que se preocupa com esta questão, eu recebo o médico veterinário sanitarista André Marca. André, seja bem-vindo ao nosso podcast Copacol. Muito obrigado, Xavier. Muito obrigado. Hoje vamos conversar sobre esse tema que é de vital relevância para a avicultura do Brasil. André, antes da gente entrar no assunto avicultura, vamos falar um pouquinho da sua trajetória na Copacol enquanto médico veterinário, enquanto sanitarista. Xavier, já fazem aproximadamente 20 anos, esse ano 21 anos que eu trabalho na Copacol como veterinário e venho trabalhando na área de sanidade, primeiro trabalhando como numa determinada região e hoje trabalho como sanitarista da integração avícola e também dando aporte para as outras áreas relacionadas à avicultura. O desafio é grande trabalhar como sanitarista numa empresa que trabalha com a avicultura forte, que tem a avicultura como seu maior negócio, a sua maior atividade. É um desafio grande para você? Sim, a Copacol, desde quando eu entrei até hoje, né, a avicultura sempre foi a principal atividade, né, correspondendo em torno hoje de 60% do faturamento. E trabalhar com sanidade sempre é um desafio. Por quê? Porque cada vez a avicultura é mais intensiva, os frangos desenvolvem-se cada vez mais rapidamente, o ganho de peso, a disputa, vamos dizer assim, é cada vez maior e temos que atender às exigências de clientes cada vez mais exigentes, porque a Copacol exporta grande parte do que produz, exporta em torno de 50%, 60% hoje do que produz, e isso para atingir essa exportação, para atender às exigências dos clientes, nós temos que nos adequar a quê? A critérios sanitários, a critérios de qualidade, isso tanto para os clientes externos quanto internos. Ok, André, só lembrando que você pode também se inscrever no canal Copacol Cooperativa no YouTube e acompanhar o nosso podcast. Também, inclusive, acompanhar os programas futuros que estaremos fazendo aqui com o nosso podcast Copacol. Vamos agora falar de gripe aviária ou influenza aviária. Sabemos que a doença já está próxima, está em países vizinhos. E qual que é a preocupação da Copacol nesse momento, já com essa iminência da gripe aviária no nosso país? A gripe aviária, a influenza aviária, ela nunca esteve tão próxima do Brasil, da Copacol como um todo. Então, nós sempre, né, como sanitaristas, e a Copacol sempre esteve muito atento a essas questões. Por quê? Anualmente ocorre esse risco pela migração, pela presença de aves migratórias que vêm de lugares contaminados, né? Principalmente a Ásia, agora no hemisfério norte, a partir de 2015, nos Estados Unidos, e agora no hemisfério sul, aqui mais intensamente esse ano. Então, há muito tempo a gente vem trabalhando com o quê? Com a blindagem das granjas. A blindagem das granjas. Cercando as granjas, trabalhando com tela antipássaro, estabelecendo prioridades na cloração e tratamento d'água, então os arcos sanitários, limpeza e desinfecção, manejo de intervalo, proibição da criação de aves silvestres e outros animais que podem servir de fonte de contaminação. E estão sendo atendidas essas normas da Copacol? O produtor atende, o produtor está atento a essa questão grave que é a gripe aviária? Com certeza. Desde, como eu falei, há vários anos a gente vem falando sobre esse tema. Já nas reuniões de avicultura, 3, 4, 5 anos atrás, a gente vem relatando... Quer dizer que não é uma preocupação de agora da Copacol, já é uma preocupação que vem há longos anos. Sim, há longos anos, trouxemos especialistas para falar em reuniões de avicultura, a gente já vem tratando desse tema para estabelecer a relação entre os cuidados que o produtor vem fazendo com o objetivo. Quando vocês trabalham com o produtor, de repente o produtor
o técnico, o veterinário chega e fala, mas isso aí é uma preocupação deles, não é uma preocupação minha, eu não estou importando muito com isso não vai chegar aqui. Tem isso ainda? Com certeza isso daí é um trabalho de catequese, um trabalho diário, porque muitas vezes a gente só acredita no que a gente vê, ou quando a gente vê. E nesse caso da influenza aviária, a gente não pode pagar para ver, porque o aparecimento, né, dessa doença em plantéis comerciais, principalmente da Copacol, seria catastrófico, pelo impacto, né, que traria em exportações, enfim, a marca. Se acontecer, tomara que não aconteça. O Brasil é livre da gripe aviária até o momento, graças a Deus. Mas se acontecer, o que vai acarretar? Quais serão os impactos que irão causar, não só na exportação, mas para o produtor, para a Copacol aqui dentro do país? Os impactos eles podem ser classificados impactos diretos, vamos dizer assim, que é pela morte das aves. Tem que sacrificar essas aves? Sim, mas primeiro o impacto da própria doença. A doença mata as aves. Assim, a doença mata as aves. Então, só para ter uma noção, uma ideia, pelo que a gente viu, né, esse vírus que está rondando aqui na Argentina, por exemplo, outros países da América do Sul, ele é altamente patogênico, onde a gente observa a mortalidade de 80% a 90% num período de 4 a 7 dias. Tem um vírus mais agressivo do que outro? Sim, com certeza. Tem vírus de influenza aviária de baixa patogenicidade, que a gente fala, que causa lesões mais brandas, e esse que está circulando agora, que é o esse de mais agressivo. Alta patogenicidade, que causa mortalidade muito alta no intervalo curto de tempo. Então, é um problema que não tem como conviver. Na Copacol, além da terminação, a Copacol domina toda a cadeia produtiva da avicultura. Não só na terminação lá no campo por parte do produtor, mas na Copacol mesmo, na cadeia, incubatórios, matrizeiros, em todo o sistema de produção. Como a Copacol está trabalhando? Da mesma forma, né, está sendo blindado, né, o nível de matrizeiros, incubatórios, por exemplo, o nível de biosseguridade é muito maior. Né, isso faz com que ele seja ainda mais blindado, mais protegido. Então, o risco de entrar, né, nessas cadeias, vamos dizer assim, nessas áreas de maior proteção, é muito menor. Tem o banho na entrada, tem todos os procedimentos, né, e além de todos esses que eu citei, né, tem tudo o controle de banho, com troca de roupa, orientação. Então, todos os cuidados são mais intensificados. E também os cuidados na fábrica de ração, por exemplo, com tratamento térmico, toda a cadeia. Ração, toda a cadeia, tratamento térmico, tratamento químico, arcos sanitários, desinfecção na entrada e na saída dos caminhões, né? Desinfecção dos caminhões na entrada do pátio, na saída dos pátios. Então, são todos os cuidados que a gente vem intensificando. André, mas eu penso da seguinte forma, se caso aconteça, a Copacol já está preparada, há 5, 6 anos já vem aí monitorando, orientando o produtor. Mas caso aconteça, tomara que isso nunca chegue aqui no Brasil, mas se acontecer, a Copacol já tem uma estratégia preparada para reverter essa situação? Sim, com certeza. A Copacol e todas as empresas do setor, elas vêm estruturando, né, ações junto com os órgãos oficiais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e a ADAPAR, que é a Agência de Defesa, né, Animal do Estado aqui. Então, todas as ações, elas têm um fluxo, né, que elas começam de quando for detectado o problema. Por exemplo, se um dia for detectado o problema, só estabelecendo é bom deixar bem claro qual que é a sequência que acontece, né? Pelo menos nos outros países que vem acontecendo. E daí a última etapa vai depender do nível de biosseguridade e controle que tem estabelecido. Então, as primeiras aves que originalmente são contaminadas, elas são o quê? São as aves migratórias. Então, essas aves migratórias, elas, por exemplo, estão num lugar onde que elas são portadoras desse vírus, por exemplo, lá na América do Norte, onde que a gente sabe que eles convivem com esse problema já desde 2015. Então, essas aves migratórias vêm aqui para a América do Sul, por exemplo, aqui no nosso verão, e trazem esse vírus. Daí, das aves migratórias, pode passar para as aves silvestres locais.
e daí, num terceiro momento, passar para as aves de fundo de quintal. E depois para as comerciais. E depois para as comerciais. Então, vamos dizer, o Brasil, isso é muito importante deixar bem claro. O Brasil é o único país dos grandes produtores mundiais que nunca registrou influenza aviária em seus plantéis. Você, enquanto médico, veterinário, sanitarista, você acredita que a doença não chegou no Brasil até hoje porque o Brasil está preparado, está prevenido, se está precavido contra ela? Com certeza, vamos dizer assim... O trabalho que é feito na parte sanitária é bem feito e possibilita desse vírus chegar até nós? Tem algumas situações, vamos dizer assim, que levam a isso. Uma é o grande trabalho que a gente vem realizando, e é importante deixar bem claro, vamos dizer assim, que por essa condição de ser livre da influenza aviária, é que levou o Brasil, além da qualidade dos produtos, da produção, mas essa condição do Brasil ser livre da influenza aviária que fez o Brasil chegar ao posto de maior exportador mundial de carne de frango. Então, nós fomos ganhando espaço de outros grandes produtores, como Estados Unidos, por exemplo, que quando teve ali os primeiros surtos de 2015, era o maior exportador mundial de carne de frango. Então, respondendo a sua pergunta, sim, né, o trabalho que a gente vem realizando, né, que garante essa condição. Mas qual que é o nosso esforço agora? Nosso esforço tem que ser redobrado. A gente não pode ficar tranquilo achando que o que nós fizemos até hoje vai garantir o sucesso daqui para frente. O trabalho continua. Com certeza, continua e tem que ser mais intenso. Porque, como eu falei, nunca esteve tão próximo o problema. Tá, e agora, como que o produtor sabe quando a ave está contaminada? No Brasil, o produtor não sabe ainda, porque nunca trabalhou com essa questão, graças a Deus. Nunca foi preciso o produtor enfrentar esse desafio, que é essa doença terrível, que causa mortalidade, prejudica o comércio, prejudica tudo. E como ele, se caso isso venha acontecer, como que ele vai saber se tem uma ave contaminada? Sim, isso a gente trabalha na orientação no dia a dia, né? Vamos fazer um ciclo de palestras de novo, a partir dessa semana, para reforçar esse tema, mas inclusive com vídeos mostrando, vamos dizer, como que são os sintomas, mas para ficar bem claro, vamos dizer assim, como eu disse, nenhuma outra doença tem essa característica de mortalidade tão aguda, tão rápida, de matar... Tem um prazo assim, até que do momento que contamina e até o momento da contaminação até 4 a 7 dias vai dar 80% a 90% de mortalidade. Então não tem nenhuma doença que chegue nem perto, vamos dizer, dessa característica. Além de outras situações que a gente vai estar falando com detalhes durante esse ciclo de palestra, como eu falei. Mas o principal é o quê? A mortalidade muito aguda e muito rápida. Então, e o produtor nosso está orientado. Qualquer mortalidade acima do normal, entre em contato com a equipe veterinária para fazer a averiguação. Muito bem, André. Vamos continuar falando de gripe aviária daqui a pouquinho. Também só quero lembrar as pessoas que estão nos acompanhando que nós estamos com o podcast Copacol hoje com André Marca, médico sanitarista da Copacol, médico veterinário, que está abordando aqui o tema gripe aviária ou influenza aviária. Só lembrando que você pode se inscrever no nosso canal, o Copacol Cooperativa no YouTube, e acessar o nosso link e também apertar lá o sininho para que você possa ficar sabendo dos demais programas, dos demais podcasts que nós iremos realizar pela frente. André, agora saindo um pouco do campo, nós vamos agora falar do ser humano. A pessoa que consumir uma carne contaminada, qual o risco que ela tem? Hoje, como falei, no Brasil não tem nenhum... Primeiro ponto, né, deixar bem claro como no Brasil a gente é livre dessa doença, então não temos o vírus da influenza aviária circulando. E o segundo ponto é que essa doença, o risco de transmissão para ser humano é baixíssimo ou quase que nulo. E via alimento, não tem risco nenhum de transmissão dessa doença. E como que está hoje o mercado internacional, que é um mercado exigente? A Copacol exporta para mais de 70 países. O que eles dizem sobre o Brasil ainda ser o único país livre da gripe aviária? O que eles falam, o que eles comentam sobre isso? Sobre essa condição, vamos dizer, ela está respaldada, porque é interessante, né? Porque os países eles ficam questionando, mas o Brasil
O Brasil nunca teve o problema, todo mundo, ou a maioria dos países já teve, o Brasil não teve. Todo mundo quer a carne do Brasil? Todo mundo quer a carne do Brasil. Por quê? Porque é que tem a maior qualidade e por isso que nós chegamos nessa condição de ser o maior, volto a reforçar, o maior exportador aí de carne e continuamos sendo, com a graça de Deus, vamos continuar sendo. Então a carne do Brasil é carne de primeira do outro lado. Com certeza, é a mais procurada por todas essas condições ali, tanto de salmonela, né, de ser um produto livre ali, né, com baixo, vamos dizer, qualidade, e a questão de influenza aviária também de ser livre. A ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, ela rege toda a avicultura no país. E qual que é a exigência dela, a Copacol, com relação à gripe aviária? Então, a BPA, ela trabalha, vamos dizer, como entidade que organiza, parceira que organiza as ações e faz essa interlocução, né? Mas qual é a recomendação dela? Tem alguma recomendação para a Copacol? Ela trabalha, vamos dizer assim, trabalha reforçando, né, organizando os materiais, fazendo a comunicação, direcionando ações, intermediando conversas com o Ministério. Então, ela organiza reuniões com as empresas do setor. Então, ela dá o direcionamento, né, e organiza as ações aqui junto com as empresas. Muito bem. André, agora, caso aconteça isso, claro que não vai acontecer, o Brasil está preparado, a Copacol está preparada, como que será feita a logística para controlar a doença daí? Vai ter uma mortalidade muito grande, vai ter uma região, como que é? A Copacol inteira para uma determinada região, uma linha, como que, se acontecer um caso de gripe aviária, como que a Copacol vai proceder? Se acontecer um caso de gripe aviária no Brasil, as ações vão depender muito de onde for localizado esse caso. Então, ele pode ser numa região distante, né, onde que aí, vamos dizer assim, vai ter que ver a repercussão internacional desse caso, e qual o impacto, principalmente nas exportações, e pode ser numa região próxima aqui ou local. Independente da onde for o local, vamos dizer que tiver o foco, tem as ações que elas são coordenadas pelo Ministério da Agricultura. Vamos fazer uma comparação. Se der um foco em Londrina, atinge aqui a exportação nossa? Vai depender, como eu falei, cada país ele tem as suas exigências, regras. Tem alguns países que exigem que o país seja livre, né, para a influenza aviária como um todo. Tem outros países que exigem que o frango esteja a um raio de 10 quilômetros, por exemplo. Então, aí vai depender de cada caso e da negociação. Como nunca aconteceu no Brasil, né, tem regras, vamos dizer, que já são de 10, 20 anos atrás. Mas eu pergunto da seguinte forma, até porque se acontecer um caso que eu acabei de comentar na cidade de Londrina, que está a 300 e poucos quilômetros daqui, a Copacol continua trabalhando, o produtor continua da mesma forma, aumenta a orientação. Sim, aumenta a orientação, tem os fluxos e, como eu falei, determinados países, por exemplo, vão suspender se acontecer um foco lá no Pará. Porque o Paraná é o maior exportador, como você já disse, né? Então ele está em evidência. Sim, o Paraná. Eles estão de olho no Paraná. Tem 40% da exportação do Brasil. Nacional. Então, isso daí é mais complexo, onde eu precisaria quase um podcast inteiro só para falar isso, né? Porque o que vai acontecer? Isso daí vão precisar ser negociados com cada país o entendimento, porque é uma situação nova, que nunca ocorreu. Então, pode gerar uma série de desdobramentos. Como aconteceu ali, por exemplo, falei, se acontecer um foco lá no Pará, o Amazonas, por exemplo, pode ser que tenha algum país que num primeiro momento ele vai restringir a exportação de todo o Brasil. E depois de 1, 2 semanas, depois de entendido, né, a situação volte a normalizar. Então, isso daí, por isso, vamos dizer assim, todo esse esforço para manter o Brasil livre e principalmente os plantéis comerciais. Agora há pouco você diz que a pessoa, se usufruir de uma carne contaminada, não tem risco. Não tem risco. E tem risco, na hora do manejo, o produtor contrair esse vírus ou não? Não, isso daí dentro de um manejo apropriado que a gente realiza, né? Vamos dizer, a gente não tem risco e, como eu falei, né, na primeira situação que o produtor visualizar
ou visualiza qualquer sintoma diferente, ele entra em contato com a equipe técnica vai ao local e toma as medidas cabíveis. Existe um medicamento para a gripe aviária? Se acontecesse aqui no Brasil, tem um medicamento que chega lá, aplica e evita a mortalidade nos demais? Não, é uma doença que os países, principalmente os exportadores, eles trabalham com erradicação. Então, os Estados Unidos trabalham com erradicação, a Europa também. A erradicação é eliminar um determinado número de aves. Isso, e a postura do Brasil também. Então, o que é a erradicação? É a eliminação das aves que estão nesse entorno, naquele foco, e a monitoria das aves que estão no entorno, para ver se o problema não se alastrou. Não tem remédio nem vacina também. Remédio, trabalho feito com antecedência, além da parte sanitária, também é um medicamento que você prevê, uma prevenção. Não, remédio não existe e vacina no Brasil não é permitido. E como eu falei nesse primeiro momento, a ideia é trabalhar com erradicação, porque se você começa a vacinar, você está assumindo que você vai conviver com o problema. Por isso que não tem vacina no Brasil? Sim, por isso que não tem vacina no Brasil e a ideia é continuar sem vacina. E quem regulamenta é o Ministério da Agricultura? Sim, o Ministério da Agricultura que faz a liberação ou a proibição. E as políticas, todas as legislações nesse sentido. André, mais alguma informação, mais algo a comentar sobre esse problema sério que é a gripe aviária? Xavier, isso daí eu penso que fazer um resumo e reforçar, né, alguns pontos. Eu penso que todos que estão vendo esse material viram da importância, né, sabem que só reforçar que a avicultura, né, hoje é um dos principais pilares aqui da pecuária. Aqui na região oeste do Paraná também, ele faz parte, né, vamos dizer assim, do desenvolvimento aqui nessa região. Na Copacol mesmo é o carro-chefe, né, do faturamento. Então a gente vê a importância social, né, onde tem avicultura nas regiões, a gente vê o desenvolvimento das cidades, no entorno das pessoas, das empresas. Gira a economia. Gira a economia e traz, vamos dizer, todo um impacto social positivo. Então, por acaso, agora não interrompendo você, mas já também interrompendo, se acontecer de um aviário ter que abater essas aves prematuramente, antes do momento, devido à doença. E para alojar depois, demora muito o período de alojamento? E como que vai ser feita a desinfecção nesta granja? Como que será feito esse trabalho? Sim, e só voltando, já fazendo o link com a resposta que eu estava fazendo anteriormente. Então, o impacto da influenza numa região, ele pode ser muito grande, como eu falei, né? Como a avicultura brasileira ela depende da exportação, né? Em torno ali de 30% do produto do frango brasileiro é exportado, vai depender, o impacto de uma entrada da influenza no Brasil pode gerar diminuições da exportação. E isso gerar um impacto muito negativo na economia. E que pode demorar, né, um tempo grande, digamos assim. Por quê? Um período de carência. Isso, para você, qual que seria o fluxo, vamos dizer, se der foco em um aviário, numa região específica. Por exemplo, teve influenza aviária aqui, nesse galpão. Então, tem que ser sacrificado esse galpão, né, eliminado os restos, é feito todo um período de limpeza, desinfecção. Depois são colocados aves sentinela aqui, vamos dizer assim, para ver se elas não pegam a doença, para depois de 21 dias, de 21 dias liberar para alojamento. Então, todo esse processo pode demorar ali de 40, 60 dias. Então é mito, porque eu já ouvi dizer que tem que destruir o aviário, que não pode, porque vai estar contaminado. Isso é mito. Olha, em determinadas regiões ali, não no Brasil, que nunca teve, mas a gente ouve falar que alguns países com estruturas muito velhas, precárias, que não tinha condição de higienizar, eles acharam melhor, mais fácil destruir o aviário. De repente já estava na hora de também já renovar, né? Isso, talvez já estava na hora
Mas no nosso caso aqui, a gente a Copacol está bem prevenida, né? Aqui não vai acontecer, né? Deus abençoe. Não, nem para começar, nem a influenza vai chegar aqui. Não vai. Estamos preparados contra isso. Com certeza. Nós temos que trabalhar com todas as hipóteses, né? Mas, se Deus quiser, não vai chegar aqui. André, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Copacol. É claro que se a gente fosse continuar falando de influenza aviária aqui, ficaria o dia todo e ainda seria pouco, né? Com certeza. Tem muito assunto, muito trabalho a ser feito. Só de contingência, que é todo o trabalho que a gente faz aqui no entorno, daria para a gente falar a tarde toda aqui. Bom, deixar um espaço para você fazer algum comentário a mais que você queira e também concluir a sua participação aqui no nosso podcast Copacol. Sim, Xavier. Quero deixar um recado para todo mundo que tá ouvindo aqui, pensar assim, como que eu posso fazer, né, para contribuir, vamos dizer, nesse trabalho de evitar que a influenza aviária entre no Brasil. Isso daí tem os trabalhos que os avicultores, vamos dizer assim, estão fazendo no dia a dia, que são todos esses controles que eu comentei, que a gente vem trabalhando no dia a dia, e também tem os trabalhos que a população em geral pode fazer, que é principalmente quando está viajando internacionalmente, indo para um país que tem problema de influenza aviária, né? Que hoje praticamente todos os países vizinhos aqui na América do Sul já tiveram um caso. Então, durante essas visitas, se for viajar para qualquer país, Argentina, por exemplo, Uruguai, Paraguai, no retorno, né, ficar um período de quarentena, ali no mínimo 7 a 10 dias, sem contato com aves, e também fazer a higiene de todos os materiais que levou para a viagem, calçados, roupas, utensílios. Que uma das formas vamos dizer assim, de trazer a influenza para o Brasil é através das pessoas que tiveram contato com aves ou pisaram em fezes de aves e acaba trazendo para o Brasil. Então, todo mundo pode ajudar a combater esse mal que vai ser muito prejudicial aí para a avicultura e para o Brasil como um todo. Aquele vizinho curioso que gosta de ir lá no aviário do outro, ver como é que está o desempenho do frango, isso aí, nem pensar. Esse é proibido, né? Na realidade, sempre foi, né? Sempre foi. Mas agora, vamos dizer assim, é proibido duplamente. André, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Copacol. Nós estamos encerrando essa edição, é o 11º episódio, Influenza Aviária foi o assunto de hoje, e quero deixar o convite para, se você puder, tiver mais informações, voltar a conversar com a gente aqui no nosso podcast. Com certeza, Xavier. Conforme for surgindo novas informações, aí eu fico aberto para a gente estar trazendo, comunicando aí para trabalhar cada vez mais esse tema. Obrigado, André. E você pode se inscrever no canal Copacol Cooperativa no YouTube, acessar lá o nosso link e também ativar o sininho para que você possa ser notificado de outros eventos, outros episódios. E também a Copacol está disponível no canal YouTube Copacol Cooperativa e no Instagram. Acompanhe, acesse Copacol Cooperativa no Instagram e no YouTube e fique por dentro das informações da sua cooperativa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que nos acompanham, e nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do podcast Copacol. Forte abraço e até lá. Até. Tchau, tchau.